Bom, pessoal, então finalmente estamos chegando aí na última aula das emergências respiratórias, né? Que a gente vai conversar aí de pneumotórax não traumático. Bom, então quando a gente entra na discussão de pneumotórax, a primeira coisa aí que eu gostaria de começar para falar para vocês é que a gente tem algumas classificações. A gente pode classificar o pneumotórax como primário, como secundário, como traumático, como não traumático. E aí fica meio evidente, né? Primário é quando é alguma condição estritamente relacionada ali ao próprio pneumotórax. Secundário é quando alguma outra doença está gerando o pneumotórax. O primário é quando ele vai acontecer ali sem uma outra doença ocasionar, então ela vai ser a afecção primária, né, que vai ter começado inicialmente. Enquanto que no secundário a gente tem uma outra doença primária que deu origem ao pneumotórax, né? Então ele vai ser secundária àquela determinada doença. Traumático é quando está relacionado a um trauma, não traumático é quando não aconteceu sem nenhum trauma. Essa aula daqui a gente vai conversar justamente sobre o não traumático. E aí, ok. Quando a gente vem falar da incidência espontânea, ou seja, do primário espontâneo, a gente tem aí que acontece 14 a 28 a cada 100 mil homens e entre 1,2 a 7 a cada 100 mil mulheres por ano. Então, é mais comum em homens do que em mulheres. Geralmente aí acontecendo em pessoas que têm 20 a 40 anos. E aí, o que é o pneumotórax, né? Aqui a gente tem a anatomia, a gente falou na aula de derrame pleural sobre a existência de uma víscera pleural e uma víscera parietal. E aí, o que é que acontece? Aqui a gente tem a traqueia, aqui a gente tem o pulmão normal, né? E a gente tem que entender que a víscera pleural, ela está conectada ao pulmão, né? Aqui a gente tem a víscera parietal, que vai estar conectada ali, em geral, em relação às costelas, né? E aqui a gente tem o espaço pleural. A pressão aqui entre as duas vísceras, aqui, em geral, é uma pressão negativa de menos 5 milímetros de mercúrio. E essa pressão negativa, ela pode variar ali de menos 5 até menos 8 milímetros de mercúrio, mas ela é importante porque ela faz com que essa região ela fica aderida ali à região torácica. Então, quando a gente inspira, que a região torácica cresce, o pulmão infla. Então, isso é muito importante. E a partir do momento que a gente tem essa entrada de ar aqui no espaço pleural, a gente perde essa pressão negativa dentro do espaço pleural e a gente perde essa questão da parte torácica expandindo o nosso pulmão. Então, o nosso pulmão ele acaba desinflando. Então, ele não consegue mais expandir. E aí, ok. Esse aí é mais ou menos a explicação da fisiopatologia, justamente por causa da perda dessa pressão negativa aí no espaço pleural pela entrada do ar. E aí, como é que acontece, né? Aqui a gente está falando do primário espontâneo. Em geral, o paciente ele vai ter que ter fatores de risco para desenvolver. O que acontece? É um paciente que, em geral, ele fumava. Fumar é o fator de risco principal. A gente já falou, né? Homem tem mais chance do que mulher. Aí a idade, uma pessoa alta e magra, quando já tem história de pneumotórax ou com distúrbio genético. Esses fatores em conjunto, principalmente o cigarro, vão criar essas bolhas de ar. Aqui na camada pleural, né? E aí, a partir do momento, em algum momento, essa bolha de ar estoura e aí permite que o ar entre. E a partir do momento que o ar entre, a gente perde a pressão negativa, né? E o pulmão ele entra em colapso. E aí ele fica aqui, ele fica sem conseguir expandir por causa da gente ter perdido essa pressão negativa e a gente necessita aqui dessa região torácica para expandir. A gente perde esse contato com a região torácica. A gente necessitava dessa pressão negativa. E aqui a gente está falando do pneumotórax espontâneo secundário, né? Que primário a gente já falou, é as bolinhas de ar. Secundário vai ser porque alguma infecção lesionou
essa região aí pleural para a gente ter a entrada de ar da cavidade pleural. E aí o que é que acontece, né? Em geral, a mais comum é DPOC, vai ser cerca aí de 75% dos casos, varia ali de 70% a 75%. Outra muito importante é essa pneumonia girovese, que é uma doença que ela está mais relacionada a pacientes imunossuprimidos, né? Inclusive pacientes com AIDS. E aí eles, em geral, inclusive 5% dos pacientes que têm o pneumotórax espontâneo secundário, eles têm AIDS. E é comum a pneumonia girovese, ela acaba causando a necrose ali da região da pleura, e essa necrose facilita a destruição dessa região para a entrada de ar. Inclusive, isso é muito grave, isso tem uma taxa de mortalidade grande. A gente tem aí síndrome de Marfan também, tem esse pneumotórax catamenial, é muito raro, é quando acontece endometriose torácica. A gente tem que estar também atento aos hemotórax, que são aí cerca de 7% dos pneumotórax espontâneos secundários, e também tem uma alta taxa de mortalidade. Certo. Então, dito isso, aí vocês já entenderam, né? Vai depender da patologia, cada patologia vai fazer a destruição, e essa destruição acaba acabando com aquela pressão, né, que a gente já conversou. Dito isso, a gente vem falar agora sobre pneumotórax hipertensivo. O que é o pneumotórax hipertensivo? O pneumotórax hipertensivo é o pneumotórax que ele é mais grave. E ele é uma evolução do pneumotórax. Então, esses dois pneumotórax que a gente conversou, eles podem se tornar hipertensivos. E como é que eles fazem para se tornar hipertensivo? É quando a pressão está tão grande lá dentro que a pressão intratorácica ela aumenta para cerca de 20 milímetros de mercúrio. E aí, a partir do momento que a gente tem essa elevação muito alta da pressão intratorácica, por causa da quantidade de ar que está se acumulando, ou seja, entra ar aqui na região, mas não consegue sair. Então, esse ar fica se acumulando lá dentro e aumenta muito a pressão intratorácica. A partir do momento que a gente tem esse aumento da pressão intratorácica de forma muito exacerbada, além de não deixar o pulmão expandir, ele começa a empurrar a região mediastinal. Então, justamente é o que a gente tem aqui nos sinais radiológicos. A gente tem desvio mediastinal contralateral. Então, se a gente tem um pneumotórax hipertensivo aqui no lado direito, a gente está empurrando o mediastino para o lado esquerdo. Além disso, a gente também pode ter desvio da traqueia e depressão diafragmática aí ipsilateral, então na mesma região, né? Então é uma coisa meio lógica. Se a gente tem aqui um pneumotórax, eu estou apontando como se vocês pudessem ver, né? Vou botar com o mouse. Se a gente tem aqui um pneumotórax, a gente vai empurrar daqui para lá e o diafragma a gente empurra para cá, para baixo. A gente deprime ele, na verdade, né? E aí quais são os sintomas que a gente vai causar? Então, a gente pode ter dispneia severa, a gente pode ter taquipneia, a gente pode ter ali uma falência respiratória, pode ter agitação. E aí, além dos sinais respiratórios, a gente vai ter sinais cardiovasculares. Por quê? A partir do momento que a gente teve esse aumento exacerbado da pressão intratorácica, a gente tem que lembrar que ela vai acabar comprimindo a veia cava. Nisso que ela comprime a veia cava, a gente diminui o retorno venoso, consequentemente a gente vai diminuir o débito cardíaco. E aí, a partir do momento que a gente diminui o débito cardíaco, a gente começa a criar um problema generalizado, né? Que a gente não vai conseguir oxigenar bem os sistemas do nosso corpo. Então, o paciente ele acaba começando a evoluir com um choque, né? O paciente vai ter uma hipertensão ali, a pressão média pode estar abaixo de 60, então o paciente pode estar outro com taquicardia ou com bradicardia, então vai depender muito da quantidade de tempo que o paciente veio evoluindo com isso, né? Porque no primeiro momento o corpo vai tentar compensar essa diminuição do débito cardíaco com o aumento das coisas, assim, os sistemas compensatórios, né? O sistema simpático vai começar a agir, a gente vai começar a vasocontrair aí as arteríolas periféricas para tentar justamente
aumentar a circulação para o que é mais importante, né? Enfim, a gente vai ter toda aquela... a regulação que a gente tem no choque cardiogênico para tentar manter esse débito cardíaco. Só que com o tempo a gente não vai conseguir compensar o choque cardiogênico, né? E o paciente ele vai evoluir com estabilização e pode até morrer. Então é um quadro bem grave, é um quadro que o paciente vai evoluir com choque cardiogênico justamente porque ele não vai conseguir manter o débito cardíaco mesmo com as compensações que a gente tem, que eu não vou entrar de forma detalhada nessa aula porque não é o objetivo, senão vai tornar a aula mais longa do que precisa. Mas eu imagino que já deu para entender mais ou menos. Quem ficou aí com dúvida e quer entender direitinho como o choque cardiogênico funciona, é só assistir a aula de choque cardiogênico que tem no canal. Mas eu estou explicando para vocês que o pneumotórax hipertensivo, por causa de um aumento da pressão intratorácica de forma exacerbada, vai comprimir a veia cava e vai diminuir muito o retorno venoso e a partir daí a gente não consegue manter o débito cardíaco. Se a gente não manter o débito cardíaco, a gente evolui com choque cardiogênico. E aí, ok. E aqui mostra o que eu falei para vocês, né? A gente tem aqui uma válvula que o ar vem para aqui, fica armazenado e a gente aumenta muito a pressão intratorácica. E aí a gente tem que prestar atenção que quando a gente está com o paciente em ventilação assistida com pressão positiva, a gente pode acabar fazendo com que o paciente ele evolua para o pneumotórax, né? Deixa eu fechar isso daqui. Pode fazer com que ele evolua para o pneumotórax hipertensivo, justamente porque a gente está ali pressionando, o ar está ali fazendo a pressão positiva, né? E aí, no caso, é um fator de risco, inclusive o paciente ele cursa a evoluir pior, porque quando a gente vem aqui, quando a gente está sem a ventilação assistida, ele está falando aqui que a pressão a gente consegue regular com os mecanismos compensatórios. Aí, em geral, principalmente no nosso sistema simpático vasocontraíno, né, as arteríolas periféricas, e a gente tem um aumento da pressão, né, por causa da vasoconstrição periférica. Já que a gente não consegue, então a gente vai ter hipotensão e a gente vai cursar com o choque de forma mais fácil, digamos assim. Dito isso, como é que a gente vai identificar o pneumotórax, né? Então, o raio-x é o exame que a gente vai usar aí para identificar. E a gente pode analisar aqui, que a gente vê aqui a trama vascular indo até aqui, o finalzinho, perto do tórax. Quando a gente vê aqui, a gente vê que a trama, ela vem até aqui. A gente consegue ver o pulmãozinho aqui, bem aqui, onde estou passando com o mouse. Aqui fica tudo escuro. Então, a gente vai identificar o pneumotórax justamente porque a trama ela não vai até o fim. A gente vê aqui a trama vem até aqui, do lado esquerdo, mas quando a gente vem aqui no lado direito, a trama ela não vem até aqui. Justamente porque aqui está ocupado por ar. Então a gente tem aqui o pneumotórax. É assim que a gente diagnostica no raio-x. Dito isso, a gente vê aqui alguns tipos de pneumotórax, né? A gente tem aqui o pneumotórax normal, aqui é um pulmão totalmente colapsado. Aqui a gente tem o pneumotórax apical, é só na região aqui de cima. Aqui um pneumotórax pequeno, aqui um colapso total. Aqui um hidropneumotórax, é quando a gente tem o pneumotórax junto com o líquido pleural. Aqui um hidropneumotórax, quando a gente tem um pneumotórax junto com sangue. E aí o que a gente tem que ver é justamente os critérios de estabilidade, é o mais importante. Então, ausência de hemotórax. Então, qualquer hemotórax já é instável. Como eu falei para vocês, tem uma mortalidade grande. Então, inclusive, hemotórax, a gente vai ver que já é indicação de fazer a toracostomia, para a gente fazer o selo d'água. Então, está saturando acima de 90 em ambiente, PA normal, frequência cardíaca de 60 a 120, ele consegue falar, e a frequência respiratória abaixo de 24. Esses aqui são os critérios de estabilidade que a gente tem que estar atento. E aí, ok. A gente tem um paciente que está lá com história sugestiva de pneumotórax. A gente fez o raio-x, a gente confirmou, né? No raio-x a gente viu.
E esse paciente ele está ali instável, com hipoxemia, frente a uma parada cardiorrespiratória. O que a gente vai fazer? Toracostomia. E aí, o que é essa toracostomia? A gente tem que posicionar o paciente ele vai estar aqui, pelo menos com a cânula nasal aqui, né? A gente vai tentar manter o paciente nesse ângulo aqui, de 30 a 60 graus. Deixa eu ver como está a câmera. Tá ok. E aí a gente vai fazer a punção, né? A gente pode contar aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, na verdade, aqui. No quinto espaço intercostal, na linha axilar média. A gente vem aqui na linha axilar média e faz a entrada com bisturi no quinto espaço intercostal. Depois a gente vem aqui para aumentar, né, esse espaçozinho, e aí a gente vai passar o tubo. Esse tubo a gente vai deixar na região e vai colocar num líquido, esqueci agora o nome, num selo d'água, né, eu esqueci o nome disso aqui. Mas isso aqui ele vai ter uma entrada aqui para o ar atmosférico, o tubo vai ficar abaixo da água e a gente vai ver isso aqui começar a borbulhar. Quando a gente vê isso aqui borbulhando, quer dizer que a gente está tendo a saída do ar daqui de dentro para aqui. Então, a gente está conseguindo drenar esse pneumotórax. Certo. Dito isso, se o paciente ele não está instável, a gente vai confirmar, né, se o diagnóstico é realmente. Se não, a gente vai ver outra coisa. Se sim, aí lembrar analgesia e O2 suplementar. A gente vai ver a área desse pneumotórax. Se esse pneumotórax tem menos de 2 centímetros, a gente pode fazer o tratamento conservador. A gente deixa em O2 em alto fluxo por 6 horas e, em geral, esse pneumotórax aí, ele vai se resolver. Se ele tiver mais de 2 centímetros, a gente vai fazer a drenagem. A drenagem, a gente... Então, a gente já falou sobre a toracostomia, né? Que é uma das formas de drenagem. E, além disso, a gente vai falar dessas outras duas formas aqui. Essa daqui ela é bem mais simples. É só a gente vai usar aí uma seringa com 60 ml. E aí a gente tem dois locais para fazer a punção. Aqui a gente viu, né, que é no quinto espaço entre as costelas aqui, intercostal, pegando a linha axilar média. Aqui a gente pode usar tanto a linha axilar anterior, no quinto espaço intercostal também, ou então a gente vai fazer aqui na borda da terceira costela, no segundo espaço intercostal, aqui na região medial aqui da linha da escápula, né? Na linha média aqui, pegando aqui a escápula, cortando ela no meio, fazendo uma linha em relação a ela no segundo espaço intercostal. E aí a gente faz essa punção e a gente tira a agulha, obviamente, depois que a gente chega lá, né, que a gente vê que está tendo a saída do ar. A gente tira a agulha e deixa só o gelcro para não ter risco de perfurar o pulmão, né? E aí, ok. E a gente deixa lá com o gelcro para fazer a aspiração. Se a gente aspirar mais do que 3 litros de ar, é importante que a gente faça essa segunda forma, esse segundo tipo de drenagem, que a gente vai usar o catéter de pigtail. A técnica é parecida com acesso venoso central. A gente vai usar a técnica de Seldinger aí. Vai colocar o pigtail acoplado a essa válvula de Heimlich. E aí a gente tem justamente essas três opções, que vai depender justamente da gravidade. Quando é casos mais simples, isso daqui vai ser a escolha. Quando esse daqui não resolve, ou quando está começando a ficar mais complicado. Por exemplo, quando passa de 3 litros, a gente pode pensar que é uma fístula. E numa fístula a gente vai usar isso daqui, o pigtail, né? E aqui são nos casos mais graves, como a gente já viu. Lembrando que se a gente tem hemotórax ou se a gente tem um pneumotórax hipertensivo, a gente vai fazer toracostomia. A gente nem cogita fazer isso daqui. Isso daqui são no caso dos pneumotórax mais simples que a gente pode estar fazendo. Então é isso aí. Então, pessoal, essa daqui é a aula de pneumotórax. E aí a gente encerra, né, o curso das emergências hipertensivas. Então, vejo vocês aí em algum próximo curso que eu grave.